Olá, meus amados, tudo bem com vocês? Namastê! Aqui é o professor Felipe Figueira. Eu estou gravando esse vídeo aqui porque a Rosângela me pediu explicações sobre um vídeo que eu enviei de uma palestra do Neville Goddard, tá? Que fala sobre como realizar os seus sonhos. O Neville Goddard é um escritor assim fantástico, é um iluminado. O que eu mais gosto nele é que ele fala de Jesus Cristo, né, como a nossa consciência. Então, a maneira com que nós interpretamos a vida de Jesus Cristo é também a nossa maneira de viver, porque segundo Neville, e ele colheu isso de Abdullah, que foi o mestre dele, que passou para ele todos esses ensinamentos sobre a lei da Assunção, né? Sobre a unificação. Então, para Neville Goddard, Jesus Cristo é o nosso poder de imaginação, que é a quarta dimensão, né? Primeira dimensão, dimensão física, emocional, mental, e a quarta é a imaginação. É onde, né, o tempo se unifica e você consegue, a partir, né, do cerrar dos olhos, isso também está na Bíblia, né? Fecha os olhos, fecha a porta. O que significa esse fechar os olhos e fechar a porta? Significa que você não vai prestar atenção aos sentidos. Então, nessa palestra do Neville sobre como realizar os seus sonhos, ele fala do estado de consciência, que ele chama de estado de imaginação. E eu sei que vai parecer um pouco estranho para você se você não está habituado a estudar sobre autoconhecimento, sobre as tradições antigas, tá? E principalmente para você que está doutrinado na Matrix, que está aceleradão. Então, isso que eu vou falar para você vai parecer um pouco estranho, mas não tem problema não. Um dia você vai entender. Esse mundo que a gente vive aqui é um sonho. O mundo real é um mundo espiritual. É como se a gente estivesse vivendo no filme Avatar. E o interessante é que os físicos quânticos, as pessoas mais inteligentes do nosso planeta, não conseguem descobrir aonde está a nossa consciência. Não estou falando do nosso cérebro, não. Da nossa massa encefálica. Nós temos aqui a nossa, né, a nossa parte física. Eu estou falando da consciência. Como é que as ideias vêm? Como é que as ideias surgem? Como é que você escuta aquela vozinha? Como é que você sente? Eu vou por aqui, eu não vou por ali, eu vou por aqui. Tem alguma coisa que está me levando para cá. Isso porque nós fomos educados no materialismo. Então, nós recebemos influências de igrejas, de pastores, de pessoas que não têm a mínima noção do que estão falando. A gente não pode generalizar, tá bom? Existem pessoas do bem em todos os lugares, mas também existem pessoas que vão passar informações incorretas para te prender. Eu estava conversando sobre isso agora há pouco. Uma certa vez eu estava vendendo um curso e a pessoa falou assim para mim: olha, já um homem casado com 2 filhos grandes. Eu expliquei para ele, ele falou: eu não posso te dar resposta agora, eu tenho que falar com meu pai. E eu achei aquilo muito estranho. Eu falei:
Pô, será que você realmente é homem? Você tem que perguntar para o seu papaizinho se você deve investir num curso que vai ser excelente para você? Ele falou sim. Eu tenho que primeiro falar com meu pai, que é o meu pastor. É ele que decide sobre a minha vida. Aí eu falei, tudo bem, então muito obrigado, né, pelo seu tempo, e eu tô indo. Virei as coisas e saí fora. Por quê? Esse tipo de pessoa existe, esse tipo de pensamento existe, para justamente não fazer com que você tenha a informação que eu tô te passando aqui. Então é normal, gente, assim como a própria Rosângela falou, nós temos dificuldades em entender, porque nós temos camadas de consciência e tudo é informação, energia é igual a informação. Você sabe que o átomo é vazio por dentro. Se juntar todos os átomos de tudo que existe, tudo que existe, tudo que existe no planeta, não dá nem um grão de açúcar. Então o que acontece? Existe um mundo real que não é esse aqui. Esse que a gente está vivendo aqui é o sonho. E aí, a passagem que explica isso na Bíblia é que Deus se fez homem para que o homem se fizesse Deus. O Verbo se fez carne. Então, nessa passagem, Neville fala dos estados de consciência. Se você não conseguiu alcançar ainda o que você deseja na vida, é porque você plantou alguma coisa lá atrás e você permanece nesse estado. Por que as pessoas não conseguem prosperar? Porque essas pessoas continuam com as mesmas crenças. Elas continuam perguntando, né, para o pastor ou perguntando para uma outra pessoa o que elas têm que fazer. Não tem intermediário não, a conexão é direta, tá? Só que quem entende isso, quem sabe, usa esse conhecimento para te manipular e não para te libertar. Então são anos de doutrinação, são vidas de doutrinação. E aí você fala, aí eu explico, aí, né, os outros explicam, o Hélio Couto explica, né, o Moody explica, o Yogananda explica, todo mundo explica. É normal, gente. É normal a gente ter essa dificuldade. Porque o mundo real não é daqui. Eu não sou desse mundo. Jesus não fala isso? Então, para Neville Goddard, eu tenho uma dívida com o Neville porque foi através dele que eu consegui pagar uma dívida de 120 mil reais que eu tinha. E eu comecei esse meu processo quando eu aceitei. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é aceitar o nosso problema e imaginar, entrar num estado de espírito, num estado de humor. O Donald Trump já chegou a dever $1 bilhão. Ele continuava dormindo, continuava fazendo as coisas. Por quê? Porque ele acreditava. Então, isso já aconteceu comigo, eu já tive várias experiências. O que o Neville fala é para que a gente assuma o estado desejado. Vou perguntar para você, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Você, né? Na maneira que a gente estuda, a gente aprende que a gente tem que escolher um ou outro. Mas não é assim
que funciona na física quântica e na realidade, porque tudo tem seu lado positivo e seu lado negativo. Até se você ajuda demais, você prejudica. E a pessoa que quer te prejudicar, ela às vezes te ajuda. Então, o Criador é perfeito, gente. E quando a gente começa a entender que o ovo e a galinha vieram ao mesmo tempo, aí você começa a entrar na quinta dimensão. E o que é a quinta dimensão? Se a quarta dimensão é a imaginação, é a unidade do tempo, você consegue transitar entre o tempo e editar um passado. Gente, tá tudo em filme. De Volta para o Futuro. O que acontece no filme De Volta para o Futuro? Que é extremamente quântico. Eu tenho que aceitar o passado, porque se eu vou lá e edito o passado, o que acontece com aquela foto do McFly? Lá no passado, os pais dele se encontram, certo? Só que ele vai lá no passado e encontra com a mãe dele. Então, se ele encontra com a mãe dele, o pai dele não encontra com a mãe dele. E se o pai dele não encontra com a mãe dele, ele não nasce. Então na foto ele desaparece. Até que ele consegue reverter isso e fazer com que o pai e a mãe se apaixonem, se casem e obviamente vão ter ele. Só que na quinta dimensão, e é isso que a gente fala, né, na escola 5D, na universidade 5D, a gente trabalha o autoconhecimento para que você consiga saber mais sobre você mesmo. Então, o que a gente percebe hoje, a dificuldade que a gente tem, é porque o mundo está cada vez mais materialista. Só que nós estamos passando de um período de expiação e de provas para um período de regeneração. E você vê que a gente está passando, né, por uma, né, começa com P e termina com demia, né? A gente está agora com riscos de ter uma terceira, né, G mundial. E nós que estamos aqui somos as pessoas que estão buscando o conhecimento que já existe, porque tudo já foi criado. Você, Rosângela, vocês, meus amigos, não vão criar nada não, eu não vou criar nada não. A gente só tem que entrar nesse estado de humor, que é o quê? É o estado de aceitação, de alegria. Então, a gente sempre fala da oração quântica. A oração quântica é diferente. Eu não vou pedir nada, porque só pede aquilo que não tem. Eu não tenho que pedir saúde. Eu sou extremamente saudável. Eu tenho que agradecer a minha saúde. Só pede aquele que tem consciência de não ter. Eu não posso pedir dinheiro. Eu tenho que agradecer o dinheiro. E é isso que a gente chama, entre outras palavras, de fé. Eu já passei por isso, gente. Eu já paguei essa dívida de 120 mil reais. Eu já ajudei pessoas, as pessoas conversaram comigo. Por quê? O que Jesus fala? O que Jesus fala? Está escrito na Bíblia. Vós sois deuses e podeis realizar obras maiores do que as minhas. Então, o que é essa trajetória de Jesus Cristo? É a trajetória de unificação com Deus. Ele passa pelas provações. E o que Jesus vai fazer no monte? Ele vai meditar. Ele vai meditar. Ele vai ficar quietinho, fechar os olhos e vai receber, né? Ele vai acalmar os sentidos. E ele vai
entrar em um estado elevado de consciência, chamado quinta dimensão, onde ele aceita o que é, onde ele recebe instruções. Instruções da onde? Do mundo real, gente. Do mundo espiritual. Do mundo espiritual. Porque nós estamos aqui num sonho. Isso que a gente vive aqui, essas batalhas, essas brigas, vou criar um filho, eu vou ter um gatinho, vou fazer aquilo. Na verdade, isso é só purpurina, não é importante. Vou comprar um carro. Você vai levar o seu carro? Você vai levar o seu iate? Você vai levar isso tudo? Não. Então, qual é o sentido disso tudo? Para mim, é o aprendizado. A gente está aqui para aprender a amar e ser amado. E a gente erra, a gente passa por dificuldade. Então, voltando aqui o Neville, ele entende Jesus Cristo como a quarta dimensão, como a nossa trajetória de iluminação. Não precisa muito, basta você plantar. Por quê? O ovo e a galinha vêm juntos. A semente e a árvore vêm juntos. É você que vai fazer a árvore crescer? É você que vai fazer o seu sonho se realizar? É você que vai se curar? Olha o que eu estou falando para vocês aqui. Isso é de um grau elevadíssimo. Então, você não precisa, em outras palavras, você não precisa se preocupar em como vai acontecer, porque a natureza já tem a sua engenharia, já tem os seus processos. E nós estamos vivendo isso. A gente está passando de uma era física para uma era digital, onde a gente vai se conectar mais com outras pessoas, e depois dessa era digital, a gente vai chegar na era espiritual. Porque a gente tem que treinar. Então, se eu chego nas redes sociais e começo a colocar coisas negativas e tal, isso vai gerar uma repercussão, né? E as pessoas não entendem isso. As pessoas não entendem que quanto mais elas colocam coisas negativas, quanto mais elas, falam de coisas negativas, mais elas estão ajudando essas coisas a crescerem. Pelo contrário, eu tenho que me colocar naquele estado de humor, naquele estado de espírito. E é muito simples. Não importa o que aconteça. Tá tudo lindo. Tá tudo lindo. Tá tudo lindo. Eu tô aqui, eu tenho desafios, mas eu tenho que vencer os desafios. E aí você começa a olhar para você e começa a questionar as suas habilidades, a sua capacidade de vencer os desafios. Só que essa é a trajetória de Jesus, que é a mesma coisa que está lá no filme Matrix, né? Eu não sou o escolhido. Então, se você acha que você não tem capacidade, você não tem capacidade. Quem sou eu para dizer o contrário? E aí, gente, é uma questão de autoconhecimento. É uma questão de você entender como é que funciona o universo. Através das leis herméticas, através da física quântica, porque a física, a principal matéria que a gente tem que estudar é a física, para estudar os fenômenos físicos, né? Eletricidade, não existe gravidade, tá? Não existe gravidade, não.
Existe força eletromagnética. Entendeu? É porque você não entrou em contato ainda com certos materiais. E aí acontece que nem fake news. Tá entendendo? O teu avô aprendeu uma coisa, passou pro teu pai passou para você, só que você não questionou, você não estudou, você assumiu aquilo como se fosse uma verdade última, um dogma. E você não questiona. Aí você não questiona o pastor que falou para você, o padre que falou para você. Existem padres bons, tá? Existem pastores bons, mas são raros, ok? São raros. Hélio Couto fala disso, porque existe interesse em que você não saiba a história toda. Aí essa pessoa falou assim, poxa, física quântica, falei com o meu pastor, ele falou que isso aí não é coisa de Deus, não. Como é que eu vou ajudar uma criança dessa? Explica para mim como que eu vou ajudar uma criança dessa. Entendeu? É a escolha de cada um. Então, é por isso que na palestra o Neville fala para a gente testar. Nós temos que ser audaciosos. Você tem que ser uma pessoa audaciosa. Não acredita no que eu estou te falando. Você não precisa acreditar no que eu estou te falando. Certo? Você pode continuar vivendo a sua vida do mesmo jeito, sofrendo do mesmo jeito, passando dificuldade do mesmo jeito, em conflito interno, conflito com os outros. Se você está em conflito com o mundo, com as pessoas, isso é um reflexo do conflito interno que você tem. Porque você vai refletir, você vai projetar nos outros uma coisa que você não vai resolver. E você não quer resolver, porque 100% das pessoas que reclamam não querem resolver. Elas não querem aceitar e trabalhar para mudar. Ah, eu tô gordo, eu tô sem dinheiro, a pessoa está reclamando porque ela não quer mudar, porque a pessoa que mudou, ela está bem, ela está feliz, ela está viajando, ela está aproveitando a vida, ela está amando, ela está curtindo as férias. Essa pessoa não reclama. É só a pessoa intransigente. É a pessoa que está viajando, entendeu? Esse tipo de pessoa que fica reclamando cria uma imagem na cabeça que é completamente descolada da realidade. E ela fala assim, olha, isso está errado, a gente tem que fazer isso. Se você acha que está errado, cabe a você mudar. Não reclama mais. Entra nesse estado de humor, nesse estado de espírito, de alegria, de júbilo, de felicidade, de gratidão. Se eu fizer uma enquete aqui com essas pessoas, gente, eu já fiz isso várias vezes. Essas pessoas que reclamam da vida são pessoas extremamente ingratas, pessoas que não aceitam o que a vida está dando, não aceitam o que os pais deram, são pessoas infantis. Eu também já fui um adulto infantil. Só que a gente não tem escolha. Você acha que você tem escolha? Você não tem escolha. Não existe escolha. Não existe livre-arbítrio. Você está aqui e só tem um caminho, que é essa trajetória de unificação de Jesus Cristo, que o Neville Goddard entende como sendo o nosso poder de imaginação. Então, quando você se concentra
você relaxa o corpo e você entra em estado alfa, as suas ondas cerebrais passam de beta, né, para alfa, você se conecta com a sua, no terceiro olho aqui, ó, a sua intuição. A sua intuição é, na verdade, o link desse mundo visível para o mundo invisível, para o mundo espiritual. Porque a sua alma, o que traz vida a você, não é o seu corpo. Nem no seu corpo você manda. Às vezes você quer acordar no certo horário e você não consegue. Você bota o despertador. Vou repetir. Você não manda nem no seu corpo. Porque o seu corpo tem funções que são independentes da sua vontade. De repente, eu quero ir no banheiro. Você tem que ir. Porque você não manda no seu corpo. Mas você pode mandar na sua atenção. Isso é maravilhoso. Então, quando você vive uma vida de gratidão, uma vida voltada para a simplicidade, para a paciência, para a compaixão, para os estudos, para a calma, para o amor, para a justiça, para a coragem, para a força de espírito, tudo funciona. Aí você se imagina, quando você se imagina, você planta aquela semente. E é só isso que você tem que fazer. Então, nessa palestra, o Neville fala que você precisa se sentir, porque tem muita gente que imagina. Ah, eu imagino, mas não dá certo. Eu imagino, mas não dá certo. Porque você está fazendo errado. Você tem que começar a viver como se você fosse rico. Outro dia eu estava falando aqui com uma pessoa, falou assim, não, a gente tem que comprar um daquele mop. Não, tio, tem mop que é R$60. Eu falei assim, não, esse mop custa R$200, porque ele já vem, é tipo um mop, é como se fosse uma vassoura peluda, que você tem um balde, que você joga água nele, você sabe o que eu estou falando, né? Aí você joga água ali, depois você passa na sua casa. Mas a pessoa quer se enganar, não, compra um no Mercado Livre que é 60, não vale a pena. Então a gente tem que saber o que vale a pena e o que não vale a pena e parar de gastar dinheiro, parar de gastar a nossa atenção com as frivolidades dos sentidos e fazer que nem Jesus. Ir para o monte. O que é esse ir para o monte no sentido figurado? É você se distanciar, encontrar o silêncio, a paz e meditar. Você quer que a sua vida comece a melhorar? Você quer que a sua vida comece realmente a melhorar? Comece a meditar. Foi esse caminho que eu trilhei. E aí vai começar a vir um monte de coisa que você vai ter que limpar. É um processo, assim como o de Jesus. Então, isso já aconteceu comigo. Assim, se eu começar a falar dos milagres da minha vida aqui, eu não vou terminar. Então, o que acontece? Você tem que acreditar e você tem que se ver naquela posição e parar de comprar porcaria e parar de ver porcaria. Você vai focar só naquilo que é bom e deixa o resto de lado. Aí sabe o que você vai fazer? Você vai pegar 80% das suas amizades e você vai fazer, sabe o quê? Você vai deletar, meu irmão. Vai deletar. 80% você vai deletar. Aí esses 20% você vai focar. Você vai focar no que eu estou te passando aqui. Você vai focar em outras pessoas. Entendeu? É como se você fosse fechar a porta. Fechar a porta significa fechar a porta dos sentidos, tá? Da visão. Aí você acredita muito no que você vê, no que você ouve, entendeu? No que você cheira. Esse é um mundo daqui,
Só que Jesus veio para dizer para a gente o quê? O meu mundo não é daqui, o meu reino não é daqui. Gente, ele não podia explicar naquela época, entendeu? Sobre a física quântica. Imagina, chegando para Paulo, Felipe, ó galera, o negócio é o seguinte, o átomo, entendeu? Então, o átomo tem o elétron pula de camada. Pô, não dá, cara, você, entendeu? E você tem que adaptar. Ele fala a mesma coisa. Eu estudei a Bíblia, né, e montei o curso Bíblia Quântica, a ciência da transformação reinterpretada, onde eu traduzo a Bíblia para a física quântica. Gente, é um negócio de maluco, é um negócio de doido. Você vai olhar, o que esse cara está falando? Porra, agora eu entendi a Bíblia. Porra, agora eu entendi o que está escrito aqui. Você vai entender. Mas basicamente, quando o centurião veio para Jesus, ele falou: não, você pode ir que você já está curado. É transferência de certeza. Porque o centurião não via a cura, ele não via a saída, mas ele perguntou para alguém que sabe a saída, alguém que já esteve lá. E existe um método para isso. Isso é uma ciência. Sabe o que é uma ciência? Uma ciência é você praticar e ter um resultado esperado. Se você fizer isso, você vai ter isso. Isso que é uma ciência. Entre aspas, garantido. Se você fizer isso aqui, você vai ter isso aqui. Só que o grande desafio é que esse tipo de informação não chega para as pessoas. Não chega. E aí a pessoa não consegue se libertar. Então hoje a guerra é sobre a informação. E as pessoas que têm o poder ficam enchendo as mídias de lixo, ok? É globolixo. Se você ligar, é só lixo, não tem nada que presta ali. Continua me seguindo aqui, ouve meu conteúdo, que vai te engrandecer muito mais. Aí você vai sair dessas ilusões, você vai se conectar, fazer o trabalho, você vai participar desse processo de autoconhecimento para chegar até aqui, ó, a intuição. Que é o que a gente tem que fazer. A gente tem que chegar aqui, mas até aqui é o 6º grau, malandro. 6º grau. A gente está na aceitação, que é o primeiro ainda. Tem que trilhar tudo isso aqui, ó, até chegar aqui na intuição. Aí você vai viver como uma criança, alegre, feliz. Se cair e machucar, você vai levantar, não vai ficar prestando muita atenção naquele estado ali. Você vai sair disso e vai focar no que é bom.